Então, já fiz as apresentações e agora falar um pouquinho, dar algumas informações ao final da atividade, né? Primeiro, todas as dúvidas eu peço que vocês coloquem no chat, que eu vou tentar organizar para depois repassar para a professora. Se houver tempo, nós faremos esses questionamentos durante ainda o horário, né, da atividade, se não, eu repasso para ela, para que ela possa responder ou entrar em contato com vocês, né? Vou pedir também o contato dela, para que vocês possam, talvez, retirar outras dúvidas que não houve tempo para colocar no chat. Duas informações, né, que a gente gostaria de dar, uma é que essa atividade é organizada, né, e gerenciada pela APEP, Associação de Professores da Escola Pública e Escolas Sem Fins Lucrativos, conjuntamente, né, com coparceria com a Universidade de São Paulo, que nos cedeu toda a infraestrutura, mas pensar sobre o encontro é feito pela associação, que é uma associação profissional, que pensa na melhoria do ensino público por meio da formação de professores, né, formação inicial, continuada de professores, e ela tem esse caráter apenas formativo e não de sindical. Para quem quiser conhecer um pouco mais sobre a associação, no fim da tarde, na sala 2, das 18h15 às 18h45, tem uma conversa com a presidente da associação, que é a professora Kátia Varela, da Escola Básica, né? Essas conversas vão acontecer de terça até quinta-feira e estendo um convite para sexta-feira, nessa mesma sala 2, às 17 horas, haverá uma assembleia de encerramento do webinário para poder discutir um pouco como é que foi essa atividade, né? Então, para não estender mais, agora passo a palavra para a professora Cristine. Boa palestra para todos. Obrigada, Luciane. Bom dia a todos. Fico feliz de poder participar do USP Escola novamente, como já participei em anos anteriores. Feliz também de receber com 183 participantes até agora. E aí a proposta aqui, né, não foi de montar uma palestra com muito texto, né? Mas eu quis tornar ela um pouco mais visual. Primeiro porque a gente está em tempo de pandemia e eu acho que vai fazer bem a todo mundo viajar um pouquinho, né, pelas areias do mundo todo. Então, pretendo terminar um pouco antes, né, para a gente ter tempo de conversar. E então vamos lá, né? Quando a gente pensa em areia, né, acho que a primeira coisa que vem à nossa mente é a praia, né? Agora, eu detesto praia assim, né? E prefiro uma praia assim, por exemplo, mais intimista, né? Onde a gente consegue apreciar, né, tudo que a natureza nos oferece. E aí, nessa paisagem, a gente consegue ver todos os elementos do próprio sistema Terra, né? Temos a biosfera, a geosfera, representada aqui pelas rochas e pela areia, né, em primeiro plano, a hidrosfera, a atmosfera, e tudo isso interage, né? E todos esses processos que vão gerar essa grande diversidade de areia que a gente tem, né? E até o final dessa conversa, né, a gente vai ver tudo que a gente pode fazer e trabalhar depois até em sala de aula, né, com a criançada. Então, o meu primeiro propósito aqui é encantar vocês, né? Então, vamos lá. A gente pensa em praia, a gente pode pensar em castelo de areia na praia, a gente pensa em deserto, a gente pensa no parquinho de areia, né, onde as crianças vão brincar, se a gente lembra de um momento que a gente brincou até com os nossos próprios filhos,
A gente pode lembrar do tempo, né? Da ampulheta, onde aqui a gente tem esses pequenos grãos que vão medir 1 minuto para a gente, né? Mas, na verdade, tem uma história de milhares de anos, né? E aí essa história que a gente vai tentar trabalhar um pouco hoje, né? E a areia, claro, né? Ela é muito útil para a sociedade. A gente usa a areia primeiro para construção civil, né? A gente mistura ela com cimento, faz concreto, a gente usa para assentar, né? Algumas coisas. A gente usa areia para as áreas de lazer, a gente usa areia em campos de futebol, enfim. Ela tem áreas de aplicações e muito importante para a nossa sociedade, né? Então, a areia, ela é um material que é muito comum, né? Mas ela passa um pouco desapercebida para a gente, né? Areia é areia, né? Mas daqui para frente vocês vão ver que não é tão simples assim, né? E que um mundo novo pode se abrir para vocês, para as crianças, né? Então, para a gente, geólogos, né? Essa areia ela tem muito mais significados, né? Ela agrupa, né, composições muito diversas sobre as quais a gente já vai conversar. Ela tem propriedades físicas e químicas diferentes, né? Por mais que ela possa parecer ser um material completamente inerte, o abiótico, né, ela é um suporte também para a vida, e a gente vai ver que há vida na areia, né? Enfim, essas areias, como as rochas, né, como vocês viram um pouco na palestra anterior, elas contam a história do planeta, né? Elas são um registro da história da Terra, né? Essas areias um dia vão ser rochas sedimentares, né? Uma areia vai gerar um arenito, e a observação, né? A investigação que se faz nas areias é a mais também nas sedimentares, e ela vai trazer um monte de informações sobre a história dela, né? Então a gente vai conseguir saber de onde vem essa areia, quais são os seus componentes, né? Se há seres vivos ou não tem. E aí hoje também vou mostrar para vocês que toda areia não é a mesma em todo lugar, e tem um porquê disso, né? Enfim, o que as areias nos contam. Muito bem. Então, onde que podemos encontrar areia, né? A gente pode encontrar areia em rios, né? Em áreas mais montanhosas ou serranas. Aqui a gente tem uma paisagem com a Serra do Mar ao fundo, mas poderiam ser montanhas com neve, né? Correntes mais fortes, né? Mas a gente encontra areia em rios, a gente encontra areias na desembocadura de rios, né? Aqui é um rio também descendo da Serra do Mar, que deságua aqui na praia, né? Em Ubatuba. A gente pode encontrar areia em lagos, né? Aqui estamos numa praia lacustre, na Argentina. A gente pode encontrar rios, né? Em ambientes que fazem essa transição entre o continente e o ambiente marinho. Então, são as praias, né, na região litorâneas. Aqui é um exemplo da Praia de Castelhanos, em Ilhabela, não sei se vocês conhecem. A gente pode encontrar areias em dunas, né? Dunas litorâneas, ou dunas um pouquinho mais afastada, como aqui, por exemplo, nos Lençóis Maranhenses, né? E claro, a gente pode encontrar areias em dunas de áreas
desérticas. Estamos aqui, né, nos Emirados Árabes, por exemplo, tá? Mas pergunto para vocês, sei que vocês não vão poder me responder assim, né? Mas pense um pouquinho. O que é areia e de onde que vem essa areia, né? Se você perguntar isso ao redor de vocês, né, muita gente acha que a areia vem do mar, né? E a gente vai ver que não é bem assim, né? Agora, essas areias, né, elas têm origens muito diferentes. Se a gente pensar na nossa sala de aula, a gente tem vários alunos, né, de origens diferentes, né, de características diferentes, de idades diferentes, de histórias diferentes, né? E é um pouco assim também com os grãos de areia, né? O grão de areia, ele nasce, ele viaja, né? Ele pode até praticar esportes radicais, né? Quando ele desce da serra em direção ao mar, ele nada, ele voa, ele pode descansar, parar numa praia fluvial, né? Ele pode, ao longo do seu trajeto, né, encontrar outros grãos, né? Ele pode gerar filhos, né, ao se quebrar, ele vai encontrar obstáculos, ele vai amadurecer, né, envelhecer, mas, né, de certa forma, ele não morre, né? Ele não morre, ele não desaparece, ele se transforma daqui para frente, né, numa rocha sedimentar, né, e ele renasce, né, porque ele faz parte de um ciclo. Ele faz parte do ciclo sedimentar, que é um pequeno elo do ciclo das rochas, né? Na palestra anterior, a professora Glória mostrou o ciclo das rochas para vocês, e vocês viram lá que tinha, né, o material, sedimentos. A gente vai detalhar um pouquinho mais esse ciclo sedimentar, né, que é associado, né, aos processos geológicos que vão transformar a rocha em grãos, né, em sedimentos, em areias, tá? Então, quando, né, a gente pensa nessa história do grão de areia, a gente precisa pensar na sua origem primária, que são as rochas, né? E vocês viram que existem diferentes tipos de rochas, né, que vão ser localizadas no que a gente chama de área-fonte. Não sei se vocês estão conseguindo ver o meu mouse, né? A setinha aqui, mas eu coloquei ela aqui. Então, temos a área-fonte, geralmente uma área mais elevada. Aqui é a Serra do Mar, né? E nessa área-fonte, essas rochas que vão aflorar em superfície, elas vão entrar em contato, né, com a atmosfera, hidrosfera, biosfera, e aí elas vão ser alteradas, elas vão ser intemperizadas, né? E aí são os processos do intemperismo que vão alterar essas rochas e fragilizar essas rochas para que os agentes de erosão e transporte, né, mobilizam esse material, tá? E a partir do momento que esse material é imobilizado, né, ele vai se tornar um sedimento, tá? Bom, é claro que ao redor do mundo a gente tem condições de intemperismo muito variáveis, né? A gente tem ambientes desérticos, ambientes glaciais, ambientes tropicais, ambientes temperados, né? Então, tem fatores, além da rocha, que são inerentes aos fatores climáticos, né? Que vão ser importantes também para explicar essa grande diversidade de areias e sedimentos, né? Então, vamos lá. Eu quis detalhar um pouquinho mais para vocês, né, o que é o processo de intemperismo, porque às vezes a gente encontra em livros didáticos, por exemplo,
alguns conceitos, né, que não são claramente explicados ou algumas confusões, né? Então, vamos lá. Então, muito bem. O intemperismo, né, ele pode ser de diferentes tipos. Intemperismo físico, intemperismo químico, intemperismo biológico, né? E, na verdade, cada um acaba ajudando o outro, né? A gente vai detalhar isso daqui para frente. E o intemperismo, ele é muito importante porque, ao alterar e fragilizar as rochas, ele vai liberar partículas que vão se tornar sedimentos quando elas vão ser arrancadas pelos agentes da erosão e vai fornecer íons em solução, né? Esses íons são eles, né, que depois vão ser encontrados lá no oceano, que justificam porque o mar é salgado, por exemplo, que justifica porque a água do rio tem tal composição, né, e que justifica, né, que esses íons em solução, ao precipitar, com o tempo, né, vão cimentar esses grãos, né, e tornar esses sedimentos soltos em uma rocha sedimentar dura e coesa, por exemplo. Tudo bem? Então, vamos lá. Aqui temos dois exemplos, né, para ilustrar o que é o intemperismo físico e o intemperismo químico. O intemperismo físico, ele fragmenta, né? Ou seja, ele vai gerar partículas cada vez menores, né? E esse intemperismo, por exemplo, ele vai ser muito mais significativo e intenso em regiões, por exemplo, glaciais, onde não vai ter tanta água, né? Porque a água é um dos principais agentes do intemperismo químico, né? Mas percebem que o fato de fracionar e fragmentar as rochas, né, é um meio de facilitar a ação do intemperismo químico, né? E aí, esse intemperismo químico, o que ele faz? Ele vai alterar quimicamente, vai com os minerais constituintes da rocha, né? Reações químicas vão ocorrer ali, alguns minerais vão ser destruídos e alguns minerais novos, né, secundários, vão ser produzidos, né? Então, alguns exemplos, né, só para vocês se situarem, se localizar. Uma reação de intemperismo químico, por exemplo, são as reações de dissolução, né, que são muito comuns em rochas carbonáticas. Então, isso acontece em rochas, né? Por exemplo, aqui é uma região de rochas carbonáticas, é uma feição geomorfológica que a gente chama de lapiaz, né? São feições de dissolução, mas isso acontece também, por exemplo, em monumentos, né? Os monumentos são construídos com rochas sedimentares, metamórficas, ígneas, e eles são sujeitos também, né, ao intemperismo. Aqui são rochas calcárias, né? É um monumento no Porto Rico, e vocês conseguem perceber, cadê meu mouse? Né, o quanto os efeitos aqui da dissolução estão destruindo as estátuas, né? Uma outra reação que é importante é a hidrólise, né? Muito mais significativa, por exemplo, aqui no Brasil, né? Onde a gente tem bastante água e temperaturas mais elevadas, né? A temperatura acaba acelerando as reações químicas. E aqui a gente tem um exemplo de um feldspato, né? Que vai reagir com a água, né? Que se torna ácida pela incorporação do dióxido de carbono. Ela vai liberar elementos que vão se recombinar e aqui, né, gradualmente, um feldspato vai ser transformado numa caolinita, né? A caolinita é um argilo mineral e é, por exemplo, com a caolinita que a gente faz cerâmica. Tudo bem aí? Bom, aqui, né, no caso dos granitos, a gente consegue ver o quanto, né, a rocha ela começa a ser rugosa, ela perde a sua estrutura,
né, esses grãos começam a ser fragilizados e a se soltar, né, da rocha. E essa região mais alaranjada, aqui um outro tipo de reação química que é simplesmente a oxidação, né? Como a gente vê alguma peça de metal enferrujar, aqui, né, os minerais que vão ser mais ricos em ferro também vão sofrer oxidação. Então, aqui nesse exemplo, a gente tem a rocha ainda preta aqui, que é uma rocha um pouquinho mais fresca ainda, e vai ser mais dura, e aos poucos, à medida que esse intemperismo químico vai atuando na rocha, né, os minerais aqui são oxidados, e torna cada vez mais frágil e friável, né? E esse material, à medida que a erosão vai agir e arrancar, levar embora, né, essas partículas, né, ela vai dar origem aos sedimentos. Bom, e o temperismo biológico, né, a gente pode lembrar aqui das raízes de árvore. Aqui não é um truque, a foto é assim mesmo, eu assim no meio da rocha. A gente pode até ver isso na paisagem, mas se vocês observarem alguns lugares em calçadas, né, isso acontece. É uma forma de intemperismo, só que não nas rochas, mas no asfalto, né, pelo crescimento das raízes de árvore, ou aqui, por exemplo, pela ação, né, de líquens e musgo. Então, aqui a gente tem um intemperismo mais físico-biológico e aqui mais químico-biológico. Tá? Então, aqui, resumindo, né, se eu pegar o meu granito fresco, sã, né, aqui, à medida que o intemperismo vai agindo, ele se fragiliza, né, altera-se a cor, ele perde o brilho, né, os minerais são mais salientes, a rocha é mais rugosa e com a mão eu consigo arrancar esses grãos, né? E aí a erosão começa a agir, esses grãos formam aqui o que a gente chama de arena, né? Às vezes, essa arena granítica, onde vocês vão ver, né, que dependendo do tipo de sedimento que a gente observar, lembra muito bem a rocha de onde ele veio, né? Então a gente tem grãos grandes aqui, ainda resquícios de granito, e grãos menorzinhos, né, de quartzo, argila mineral, que dá esse aspecto um pouco terroso. Muito bem, né? Então, as rochas são formadas por minerais, né? Geralmente vários tipos de minerais, mas às vezes algumas rochas por um tipo só de minerais. Então, existem diferentes tipos de rochas, com composições mineralógicas muito variadas. Existem diferentes tipos de climas, diferentes condições de alteração, né? E tudo isso é responsável, né, para gerar uma grande diversidade de areias, tá? Então, às vezes, as areias, a maioria das vezes, né, elas são compostas por grãos de minerais, né? Mas às vezes a gente encontra ainda fragmentos de rochas e alguns outros elementos que vou mostrar para vocês. Então, quando a gente fala em areia, né, além do fato que a gente, agora vocês podem pensar que as areias têm uma história, que são materiais terrestres que já viajaram muito, né? A areia, ela é um sedimento que tem um intervalo de tamanho muito específico, né? Tem areias muito grossas, né? Então, na verdade, o limite aqui é de 2 milímetros a 0,062 milímetros. E dentro desse intervalo, né, tem subtamanhos. Então, tem areias muito grossa, média, fina e muito fina, né? Uma areia muito grossa, talvez vocês já sentiram isso, às vezes em praias de rio, algumas praias até, machuca até o pé, porque a gente sente muito bem os grãos embaixo do pé. E uma areia muito fina, né, ela a gente, quase imperceptível, e aí ela é muito característica de praias
bem do litoral sul, né, que são aquelas praias bem grandes, bem amplas, né, de areia mais batida, né, quando a gente vai lá para Peruíbe e mais para o sul ainda. Tá? Então, são diferentes tamanhos de grãos aqui. Tudo bem? Mas esses grãos, vou mostrar isso para vocês, né? Eles têm características que são diferentes, né? Que às vezes a gente não consegue enxergar a olho nu. E aí a gente tem que olhar com uma lupa, né? Para ver que esses grãos têm características diversas, mas que são importantes para a gente contar a história deles. Então vamos lá. Do que é feita a areia? Né? E o que isso conta para a gente? A areia, né, como falei para vocês, ela pode ser constituída aqui por grãos minerais. Espero que vocês estão conseguindo enxergar a minha seta aqui do mouse. Grãos individualizados de minerais, né? Ou fragmentos de rocha. Aqui a gente consegue reconhecer fragmentos de rocha, né? E vocês percebem aqui, por exemplo, que o tamanho é muito, não é uniforme. Eu tenho grãos pequenos, né? Grãos médios, grãos maiores e fragmentos bem grandes, que são fragmentos de rocha. Então, essa areia é uma areia que não foi muito bem triada, né? À medida que ela é transportada da área fonte até as áreas mais baixas, onde ela vai se depositar, se sedimentar, o material é triado, ele é selecionado, né? Então, ele vai selecionar os minerais, ele vai selecionar os grãos, né? Então, se a gente tem uma areia, por exemplo, que está assim muito mal selecionada, a gente pode inferir que ela ainda está próxima da sua área fonte. Ela não viajou por tanto tempo ainda, né? Então, uma primeira, como poderia dizer, clue, em inglês, perdi a palavra em português. Uma primeira dica, né, que a areia sobre sua história, vamos dizer assim. Aqui, né, outro exemplo, né, essa areia, vocês percebem, primeiro, ela já tem uma cor diferente e a gente não vê os grãos maiores e menores como a gente viu na foto anterior, né? Mas a gente reconhece grãos individualizados aqui, né? No caso é o quartzo, tá? Mas a gente tem ainda fragmentos de rochas, a gente tem grãos que parece que estão não tão brilhantes, né? Parecem mais sujos, né? Cheio de terra, né? Aqui estamos num lugar que mostra também que essa areia ainda não viajou muito. Os grãos são muito angulosos, né? Muito cheios de pontas, né? Ou seja, durante o transporte, os grãos também vão se arredondar, porque eles estão se chocando uns com os outros, né? Então, o quão arredondado eles vão ser, vai nos dizer também se esse transporte foi longo ou não, né? Então, aqui a gente pode dizer que é um material que ainda está perto da área fonte, né? A gente reconhece grãos de rochas e são grãos que são muito angulosos, né? Aqui no caso é uma areia de rio, que é o Rio Galharada aqui de Campos do Jordão, né? Algum outro exemplo aqui, mas estamos no Portugal, aqui o Rio Paiva. Vocês conseguem perceber que temos grãos individualizados, de novo o quartzo. Puxa, mas só tem quartzo nas areias? Na grande maioria só tem quartzo, tem muito quartzo, porque o quartzo é um dos minerais mais resistentes. Por isso que ele é tão abundante nas areias, né? Mas aqui, nesse caso, eu quis mostrar essa foto para vocês, porque a gente tem fragmentos de rocha também. Não sei se vocês conseguem perceber, né? Mas essa aqui, por exemplo, é um pedaço de rocha, esse aqui também, aqui, aqui,
aqui. E vocês percebem esse brilho, né? E parece que ela tem um certo alinhamento. Isso aqui é uma rocha metamórfica, né? Então, na foto anterior no Rio Galharada, a gente tinha um resquício aqui de rochas que lembravam granito. E aqui a gente tem fragmentos de rochas que são rochas metamórficas. Aqui um xisto, por exemplo, né? Então, isso nos dá informações sobre a origem dessa areia, né? Aqui estamos na Grécia. Também temos fragmentos de rocha, só que nesse caso é um outro tipo de rocha. São rochas vulcânicas, onde a gente tem um exemplo aqui, né? Bem claro, com vesículas ainda preenchidas com seus minerais, né? Mas a gente tem outro tipo aqui, um outro tipo aqui, um outro tipo aqui, né? Então a gente consegue, dependendo do local, ver na areia, né, resquícios ainda das rochas mães, né? Bom, e quando essas areias, né, são muito maturas, né, porque elas foram muito trabalhadas, né, foram transportadas por muito tempo, elas tiveram tempo de ser selecionadas, triadas e arredondadas, né? E a gente vê aqui esses grãos muito redondos, né? Eles não têm aquelas arestas que a gente viu no Rio Galharada, por exemplo, né? E aqui praticamente é puro quartzo, né? Mas percebem também como esses grãos estão brilhando, né? O brilho é um indício também de transporte pela água, porque a água ela vai lubrificando e vai polindo e deixando os grãos brilhantes. Ao contrário do vento, né, que vai deixar os grãos mais foscos. Cadê meu mouse? Aqui. Não sei se vocês conseguem perceber, nesse grão, por exemplo, a gente parece que ele está cheio de pontinhos, né? O esse, né? Ele é mais fosco. É o mesmo princípio quando a gente faz o jateamento de vidro, tá? Os grãos se chocam entre eles, então tem marcas, né, desses grãos em superfície, e isso deixa os grãos foscos. Então, isso é mais um indício para dizer que aqui o agente de transporte foi o vento, né? E o vento também é capaz de transportar grãos menores, e então são areias geralmente mais finas, os grãos são bem arredondados também, né? Esse é o típico de transporte pelo vento. Então, essa areia nos conta que ela foi transportada pelo vento. Aqui, né, temos uma areia que tem bastante quartzo, que são esses grãozinhos mais brilhantes aqui. Então, bem brilhante assim, transporte pela água. Mas vocês percebem esses outros minerais, né? Eles não são minerais que vão se arredondar. São o que a gente chama de mica, né? As micas são minerais que são placoides, eles formam essas plaquinhas porque são silicatos em folhas, então eles nunca vão se arredondar. Eles vão diminuir de tamanho, mas eles não vão se arredondar. E essas micas, por exemplo, às vezes a gente vai em algumas praias e a gente sai da praia brilhando, né? Parece que tem glitter na pele. Esse glitter são as micas, tá? Então, olha tudo que a gente pode encontrar e falar quando a gente olha uma areia. Aqui essa areia, né, que é toda preta, ela é uma areia onde eu consigo enxergar rocha vulcânica, né, vidro vulcânico, né, e alguns minerais aqui, como esse, por exemplo, verdinho, que é um mineral típico também de rocha vulcânica que a gente chama de olivina. E essa olivina, né, é um mineral, é um dos minerais menos resistentes, mas às vezes, né, se as rochas que são muito próximas da área, né, elas podem concentrar essa olivina e gerar esses depósitos e formar praias verdes. Eu vou mostrar isso para vocês. Isso é comum no Havaí, né? Então, esses grãozinhos verde-oliva são olivinas, mineral olivina, que é típico de rocha basáltica, de basaltos, rocha vulcânica, né?
às vezes, né, a gente encontra areias também com uma mineralogia muito rara, né? Essa aqui, por exemplo, eu fiz questão de mostrar para vocês, porque não são grãos de quartzo, são grãos de gipsita. A gipsita é um mineral que a gente usa na indústria depois para fazer gesso, né? Então é um sulfato de cálcio. Então imagina, né? Isso exposto a um ambiente terrestre, né? Para ter esse acúmulo de areia cheia de gipsita, estamos num ambiente muito peculiar, muito árido, porque senão qualquer água aqui dissolveria tudo, né? Como açúcar no nosso café, tá? Aqui, né? É para começar a mostrar para vocês que a gente não só encontra fragmentos de rochas ou minerais, mas que a gente encontra também testemunhos de vida nas areias, né? Não sei se tem biólogos na sala, depois vocês me contam, se vocês conseguem saber o que é isso, né? Mas isso aqui é um casulo, né? E aí é uma larva de tricóptera, que é um inseto aquático, que usa ela aglutina os grãozinhos de quartzo. Cadê o mouse? Ela vai aglutinando esses grãozinhos de quartzo e faz o seu casulo, né? Então aqui ele está nesse formato de caracol, mas a gente consegue ver um outro aqui, um outro fragmento aqui, né? Esse aqui é alongado, tá? Então começamos a encontrar vida aqui nos nossos grãos de areia. Aqui estamos no rio, um rio, o Rio Galharada também de Campos do Jordão. Mas a gente pode encontrar, aqui como é no caso da Praia Mansa e Ilhabela, fragmentos de conchas, né? Ou conchas inteiras, periozoários, fragmentos de algas. Aqui, gente, se vocês já viram isso alguma, mas em um deve se lembrar para sempre. Isso aqui é um espinho de ouriço, né? Esses espinhos de ouriço, dependendo do local, dependendo da espécie, eles podem ser arroxeados, rosados, esverdeados, né? Então a gente encontra até escamas, né? Restos de crustáceos, né? Nessas areias. Então aqui estamos em Ilhabela e aqui estamos na Ilha da Reunião, na praia de Saint-Pierre. A Ilha da Reunião é uma ilha que está localizada ao largo de Madagascar, ou seja, no Oceano Índico. É uma ilha vulcânica, né, que tem vulcões ativos, né, e tem alguns lados da ilha onde tem recifes de corais, né, e isso se encontra na areia, né? Então a gente tem os nossos espinhos de ouriço ainda, isso aqui também é um espinho de ouriço, e a gente encontra fragmentos de corais, né? Gastrópodes, moluscos, foraminíferos, né? Vou mostrar umas outras fotos, né? Aqui tem que a gente consegue ver. Os foraminíferos são micro-organismos, né? Também que a gente encontra. E claro que são restos de animais, né? Esses animais morreram. Mas é para mostrar essa riqueza, né? E essa beleza que pode ser explorada, né? Até em sala de aula. Isso aqui, gente, é uma areia, na verdade, é um sedimento que é constituído por um outro tipo de foraminífero, que esse foraminífero em formato de estrela, né? Isso aqui não é truque, existe mesmo. É um tipo de foraminífero que se chama Baculogipsida sphaerulata, né? E é encontrado em algumas praias da Indonésia, mas tem praias muito famosas aqui em Okinawa, no Japão, né? Onde as praias são praticamente 95% constituído por essas carrapaças, né? Essas testas de foraminíferos, né?
Então, é o que ele chama de areia estrelada. Ou então temos, né, praias com areias constituídas puramente de carbonato de cálcio precipitado, formando essas bolotinhas, né, super arredondadas. Isso é puro calcário, né? Infelizmente, podemos também encontrar vestígio das atividades antrópicas nas areias, né? Às vezes plásticos, tijolos. Aqui eu coloquei essa foto para mostrar fragmento de vidro, né? Que está aqui. Ou piche, né? Aqui são praias lá de Ilhabela, acho que eu não coloquei o nome, esqueci, acho que é praia do Guanchuma. Né? Então aqui ele está inteiro e aqui, só para mostrar, a gente separou, quebrou ele. Então piche também pode ser encontrado. Enfim, né? Uma grande diversidade que também explica a cor da areia. Né? Vocês talvez já devem ter reparado isso, dependendo de onde vocês vão, até ao longo do próprio litoral norte, né? Vocês vão sentir no pé, né? Que tem areias mais finas, areias mais grossas, ou seja, tamanhos diferentes, mas que elas têm cores diferentes. E essa cor, por que ela varia? Ela varia porque a composição da areia varia, né? Então, a gente tem areias branquinhas, né? Como essa praia no Caribe, por exemplo, onde aqui são aqueles grãos de carbonato de cálcio, né? De calcário, mas não é porque toda areia é branquinha que ela é feita de carbonatos. Aqui, aquelas dunas, né? Feitas de grãos de gipsita, que eu mostrei para vocês, né? É uma área desértica, tá? Mas areia branca formada por grãos de gipsita. A areia às vezes é bege, às vezes um pouquinho mais acinzentada, tudo depende da sua composição. Ela pode ser alaranjada, até avermelhada. Aqui, né, os grãos, né, eles são recobertos por uma camadinha de óxido de ferro, por isso que tem essa coloração mais alaranjada. Podem ser pretas, né? Areias pretas, né, elas são comuns em áreas vulcânicas, justamente por causa do tipo de rochas. Mas não toda areia preta significa que provém de rochas vulcânicas, ou que a gente está num ambiente vulcânico. Aqui estamos em Ilhabela, né? Mas tem algumas outras praias, por exemplo, em Ubatuba, que tem areia preta, sim, né? Então, o que é esse preto dessa areia? É magnetita. Se você passar um ímã aqui, né, o ímã vai ficar todo cheio de minerais pretos, que são magnetitas. Tem praias cor-de-rosa. Aqui, no caso, na Praia do Forno, em Búzios, no Rio de Janeiro, essa praia rosa por causa da presença de grãos de granada. A granada é um mineral que é rosado, às vezes um pouquinho mais avermelhado, mas as rochas aqui são rochas metamórficas que são cheias de granadas. Né? E a granada é um mineral que é um pouquinho mais pesado e ele vai se acumular aqui na praia. Mas também, nem toda praia cor-de-rosa. Aqui outro exemplo, onde eu tenho concentração de granada, é aqui em Ilhabela, na Praia da Figueira. Né? Tudo isso são concentrações de granadas, né? Grãozinhos vermelhos. Mas às vezes tem praias cor-de-rosa, onde aqui o rosa não é devido à presença de granada, mas aqui é um tipo de micro-organismo, então são as carrapaças, as testas, né, do micro-organismo que ficaram depois que ele morreu, são foraminíferos cor-de-rosa. Né? Aqui estamos nas Bahamas. Tá? E, gente, a gente tem praias verdes. Aqui estamos no Havaí. Aqui a foto, ela, assim, mostra um pouquinho, né? Um tom esverdeados, mas eu coloquei uma outra foto para vocês verem melhor, né? Aqui mais de perto, a praia é verde mesmo. Por quê? Porque eu tenho aqui a concentração daquele mineral verde que vem das rochas basálticas, que é a olivina.
Lembra que eu mostrei na foto, na lupa? Portanto, a cor da areia, né, varia em função da sua composição, certo? Então, tenho certeza que daqui para frente vocês nunca mais vão ver a areia com os mesmos olhos. E isso aqui é um aspecto que pode ser muito bem trabalhado em sala de aula. Vocês podem trabalhar o ciclo das rochas, vocês podem trabalhar em ciências, em geografia, porque vocês podem explorar vários lugares, vários ambientes. Podem até trabalhar biologia, né, em função dos organismos que vocês podem encontrar nas areias. Vocês podem trabalhar com artes, né? Dá para fazer arte com areias, né? Enfim, são possibilidade de integração de várias disciplinas a partir de uma coleção de areias que vocês conseguem observar com uma lupa, né? Pode ser essa lupa aqui de detetive, que tem um aumento de 3 vezes, 5 vezes no máximo. Pode ser uma lupa um pouquinho maior, com aumento de 10 ou 20 vezes, ou umas lupas mesmo de laboratório, né? Onde vocês podem observar esse sedimento, né? E para finalizar aqui, eu coloquei o endereço desse site, né, que é lá do Instituto de Geociências, onde vocês podem ter acesso à nossa coleção de areias. Né? O que está lá é só uma pequena parte, tem muito mais, mas está sendo constantemente alimentado. Vocês têm acesso a algumas informações e a fotos em vários aumentos, é online, é livre. Então, vocês podem trabalhar, se vocês não tiver lupa na escola, vocês podem trabalhar a partir das fotos que estão nessa coleção disponibilizada online, isso na sala de aula com os alunos, tá? Então, é isso. Muito obrigada. Eu fiz questão de deixar um tempo, né, para a gente poder conversar e responder as questões que vocês tiverem. Obrigada. Bom, obrigada, professora Cristine. Tem várias questões, né? Vou ver se eu consigo ver algumas, né? É difícil a gente acompanhar tudo isso, né? A Karina perguntou se poderia explicar a diferença entre intemperismo e erosão. Sim. Vamos lá. O intemperismo, ele vai agir no local. Não tem movimentação de material. O material não é arrancado do lugar. A partir do momento que as partículas são retiradas, são colocadas em movimento, aí sim a erosão, né? Então, o intemperismo ele vai agir no afloramento rochoso, na rocha que está lá, no monumento, por exemplo, né? A erosão, ela retira o material que é fragilizado daquela rocha. Deu para entender? Acho que sim. Bom, a Andrea pergunta, quanto tempo leva o intemperismo biológico para atuar na rocha? Podemos medir a velocidade de reação dessa transformação? E mais uma, eu sempre tive uma curiosidade, o intemperismo biológico atua na mesma velocidade na rocha, faz o mesmo estrago que, por exemplo, no tronco das árvores? Qual é o que deteriora mais rápido? Bom, isso vai depender do tipo de planta, né? Por exemplo, em árvores, por exemplo, são muito mais rápidas do que outra, né? Então, eu diria que o intemperismo físico, talvez ele seja um pouco mais rápido, né, vamos dizer assim, fragmentar do que o intemperismo químico, se a gente pensar nos musgos e líquens, por exemplo, né? É muito mais local quando a gente pensa nos musgos e nos líquens, né? Agora, o físico, pelas raízes, né, as raízes são fortes, vão crescendo, né, e vão abrindo cada vez mais fendas, fraturas e quebrar o material. Eu acho que é mais rápido.
Bom, que tipo de areia? A Érica pergunta que tipo de areia são formadas os lençóis maranhenses? Os lençóis maranhenses são grãozinho de quartzo. Bom, a Helene pergunta como é a definição de ambiente de alta energia e baixa energia, relacionado também ao tamanho e forma dos grãos, e por que em praias como no Peru, a praia é cheia de pedras e o fundo da praia tem pedregulho, diferente das nossas praias brasileiras. Bom, então, se você falou do Peru, mas, por exemplo, se você for na Europa também, as praias mais cascalhosas, né, cheias de seixos, são muito mais comuns do que as nossas praias aqui no Brasil, né, praia de areia. Por quê? Por conta do intemperismo. A gente tem que pensar em várias coisas, né? O intemperismo, se a gente comparar aqui e a Europa, né, a gente tem um intemperismo químico que é muito mais intenso. Estamos em clima tropical, né? Lá é um clima temperado. Então, as reações do intemperismo químico vão ser muito mais rápidas aqui e vão deteriorar mais a rocha do que lá. Depois, a gente precisa considerar como que está a praia em relação ao relevo, né? Se a gente está muito próximo da área mais elevada, né, da área mais serrana ou montanhosa, a gente vai ter praias mais cascalhosas ou até de seixos. Por quê? Porque não tem distância suficiente para que os grãos sejam trabalhados e se tornam cada vez menores. Tá? Que mais que ela perguntou? Como é a definição de ambiente de alta energia. Então, quando a gente também a gente tem os extremos, né? Que a gente chama de praias reflexivas e praias dissipativas. Então, por exemplo, uma praia reflexiva é uma praia que vai ter umas ondas, né, com altura muito mais altas, mas ela vai ter um perfil muito mais íngreme, muito mais inclinado. E aí são aquelas praias de tombo, por exemplo. E a areia é um pouco mais grossa. E as praias dissipativas, né, onde são praias que são muito amplas, né? Como, por exemplo, lá em Piruíbe ou nas praias do litoral sul, a gente anda e a gente fica com água até a metade da batata da perna por metros, né? São praias dissipativas, aí a gente tem um perfil muito mais plano, né? E a água, ela vem, arrebenta e ela se espalha muito mais, né? Então, ela não tem energia suficiente para arrancar esses grãozinhos pequenos, né? É muito difícil arrancar os grãos pequenos, tá? Então, tem que ter muita energia para conseguir levar eles embora também. Bom, a Rosiane pergunta, por que no litoral do mesmo município, como Ubatuba, por exemplo, temos praias com areias fofas e claras e outras praias com areia mais densa e escura? Sim. Essa é uma grande diferença se a gente pensar no litoral todo, né, de São Paulo. Quando a gente, vamos pensar indo do litoral norte para o litoral sul, né? Penso na proximidade da Serra do Mar, indo do norte para o sul. A Serra do Mar é muito mais próxima do litoral, na região norte, do que na região sul, né? Primeiro. Então, a gente já tem uma distância diferente, né, entre a área fonte e a área de deposição. E a gente tem poucos rios também ao longo do litoral, né? E o que faz também que tem essa variação ao longo do litoral é o transporte que o próprio oceano, né, as correntes litorâneas marítimas fazem, né? Elas vão redistribuir o material ao longo da costa. Agora, o nosso litoral norte é muito mais recortado devido justamente à proximidade da serra do que o litoral sul. Então, você tem muito mais obstáculos, onde as correntes vão transportar, mas elas vão encontrar armadilhas, né? E esse sedimento vai
sendo depositados e trabalhados aos poucos, né? Então, são vários fatores que explicam essas diferenças, além, é claro, né, de algumas variações também nas rochas e na sua composição. Mais uma pergunta, qual o tipo de areia da Ruana, né? Qual o tipo de areia do deserto do Atacama? O deserto do Atacama, eu acho que eu tenho uma amostra, eu já vi ali, a gente tem, eu vou tentar lembrar, talvez, eu não lembro se ela está no site das coleções, depois vocês podem até procurar. Ela tem bastante fragmentos de rocha ainda, né? E ela é bem fosca. Bom, pelo menos a amostra que me foi trazida, né? Não sei se todo o deserto é assim. Eu acho que dependendo do local onde você coleta essa amostra, vai ter umas pequenas variações. Mas aquela que eu recebi, que é do Vale da Lua, tinha bastante fragmentos rochosos ainda. Bom, a Vivian pergunta, onde encontramos as micas? As micas, elas estão presentes nas rochas. A gente tem nas rochas graníticas, né? Os granitos. Vou tentar explicar para você. Quando você pega um granito, seja um paralelepípedo, ou às vezes até dependendo do tipo de granito que você tem na bancada da sua cozinha, por exemplo, você consegue ver essas micas, elas formam essas plaquinhas e elas geralmente são pretas, às vezes um pouco mais claras, e elas brilham, né? Nas rochas metamórficas, dependendo do tipo de rocha, às vezes você tem muito mais micas e elas são um pouco maiores, né? Então, elas são presentes nas rochas. E à medida que essa rocha vai sendo alterada e erodida e o material sendo transportado, né? Você pode encontrar mica ou não na sua areia. A Natália pergunta, areias magnetizadas possuem predominantemente magnetita? Sim, geralmente é presença de magnetita. Vocês podem testar, às vezes a gente tem praias que não são tão pretas como aquela que eu mostrei de Ilhabela, mas a gente vê às vezes uma zoneação, né? Uns desenhos mais claros e mais escuros na areia da praia. Então vocês podem passar um ímã lá, né? Que muitas vezes é magnetita. Bom, a gente está acabando quase com as questões, né? Tem algumas que já foram contempladas. Só a Stephanie que queria saber se tem alguma indicação de livro para conhecer mais sobre o assunto. Agora você me pegou. Um livro só para falar das areias, na verdade eu estou montando um, mas eu aqui no Brasil não conheço. Tem um livrinho que conta um pouco a história, né, desse ciclo sedimentar que se chama Cinco Pedrinhas, Sai em Aventura. Então, é a história, né, de um quartzo, de uma mica, de um feldspato, e aí eles saem da rocha, vivem várias aventuras à medida que eles são transportados e depositados. Então, isso seria mais o ciclo sedimentar. Eu não sei se eu tenho um aqui para mostrar. Mas esse aqui você pode procurar. Se não me engano, ele é da Oficina de Texto. Não estou achando. Tá? É da professora Maria Cristina Mota de Toledo, que é colega e amiga minha. Muito bem. A Juana deu um retorno, ela disse que ela perguntou lá do deserto da Atacama, ela disse que tem uma amostra, né, da areia de lá que é bem vermelha e granulada. Diferente, acho que da sua amostra, então, né? Pode ser. Bom, acho que a gente também já conseguiu contemplar a maioria das questões, né? E muito estou agradecendo por
pela aula, adoraram, né? Tem muitos, assim, pensando em como trabalhar isso com as crianças, principalmente, né? Que eles adoram pegar pedrinhas e pegar Sim, sim. Vocês na escola areia, podem praia. até começar uma coleção. Cada Pois um é. traz um punhado de areia quando vai para a praia, quando vai visitar algum lugar. Vocês podem até começar a trabalhar com areia de construção, porque a areia de construção geralmente é uma areia de rio e ela é peneirada, né? Ela é calibrada, na verdade. Então, é por isso que tem areia grossa, areia média, areia fina, né? Que vocês usam, dependendo do trabalho que vocês querem fazer, a mistura com cimento. Então, isso é um ponto de partida que vocês podem trabalhar já com as crianças. Eu tenho, eu montei, né, uns kits de areias, tem amostras, tem brochuras, tem explicações, tem minerais, tem rochas que são utilizados, né? O objetivo é justamente ou emprestar ou doar para as escolas. Mas eu tenho muito poucos, eu deve ter 2 prontos ainda, né? Porque eu preciso da ajuda dos alunos para montá-los, né? Mas é uma coisa. Como podemos pegar esses kits? Vocês têm que falar comigo. Vocês têm que falar comigo. Mas não é uma produção industrial, não é um material que é disponível, por exemplo, como lá o kit das rochas lá no museu, né? É uma produção muito lenta, mas a gente pode conversar. Eu vou colocar meu e-mail aqui no chat para vocês. Ups. Bom, tem só uma questão que a Marta disse que não se sentiu contemplada, ela queria saber um pouco sobre a areia de Cabo Verde. Areia de Cabo Verde, não sei. Nunca vi areia de Cabo Verde. Bom, então, mais uma vez agradecendo, professora, pela sua disponibilidade, por participar dessa semana. Vou parar aqui a gravação, né? E Tá. muito obrigada a todos, né? E bom almoço agora, né? E Obrigada. uma outra atividade mais tarde. Tchau, tchau, gente.